Olá, sejam bem-vindos para mais uma conversa. E hoje estarei falando de Outbreak Company, um isekai diferente. Então estarei falando sobre por que ele é tão diferente dos outros isekais e por que você deveria vê-lo. Então estarei falando um pouco sobre esse anime aqui. Então sejam bem-vindos e vamos nessa. Então, para saber falarmos de um anime, temos que saber um pouco da história. Então, explicando rapidamente, Outbreak Company conta a história de Katou Shinichi, que é um otaku normal, que ao fazer um teste em um site, falando sobre conhecimentos otakus, ele é chamado para uma empresa, para uma entrevista. Nessa entrevista, ao tomar uma bebida, ele acaba desmaiando e acorda em outro mundo. Então ele naquela situação ele não sabe muito bem o que aconteceu, né? Bem, ao começar a descobrir um pouco, né, começar a andar por aquele mundo, ele começa a descobrir um pouco sobre o que aconteceu. O mesmo cara que fez a entrevista com ele diz para ele basicamente o que acontece na história. Basicamente, o governo japonês encontrou um buraco, e nesse buraco ele tinha esse portal para esse mundo, o mundo no qual o protagonista foi, no caso. E, basicamente, o governo japonês estava tentando ter uma aliança com esse povo, desse outro mundo. Só que, infelizmente, não estavam tendo bons resultados. Então, o que eles tiveram a ideia? Eles tiveram a ideia de chamar alguém que tivesse conhecimento da cultura japonesa e exportasse para esse mundo, né? É assim eles começassem a ter mais amizade, podemos dizer assim. Mais ou menos o que os portugueses fizeram com, né, os índios. Eles começaram a trazer coisas de Portugal e eles começaram a ter mais intimidade, podemos dizer. Assim, toma aqui um espelho e você me dá o seu ourinho aí. Então o protagonista ele decide criar uma escola que fale desse assunto Mui Otaku para essas pessoas desse mundo, e assim ele pode ensiná-las, né? Só que claramente não vai ser um favor de mel para ele, pois ele vai enfrentar discriminação racial entre as raças daquele mundo, ele vai enfrentar guerra de outras nações, etc. Por isso ele tem um trabalho muito difícil. Aí fica a questão, será que ele vai aguentar até o fim? Então essa é a história de Outbreak Company. Então, basicamente essa é a história. Então você já tem mais ou menos um masticadinho da história. Agora, que você já sabe o que é Outbreak Company, a pergunta é: por esse anime ele vale a pena assistir? Ele é melhor do que os outros animes? Minha opinião, eu acho que ele vale a pena sim assistir, porque ele é diferente. Ele não é igual onde o objetivo do isekai normalmente é o que o cara se torna mais forte, o cara ser o B10 daquele mundo. Não, é diferente, tem um enredo diferente, tem uma pegada diferente, onde ele tem que ensinar, tem a comédia, entendeu? Tem os problemas de discriminações naquele mundo, você vai entendendo um pouco mais sobre esse assunto, que é um assunto mais forte. Então é interessante sim, na minha opinião, você assistir, eu acho que vale a pena sim. Agora, melhor, não acho ele melhor que muitos isekais. Por quê? Porque ele é mais paradão. Então para quem assistir esse anime, eu falo, é mais paradão. Então se você gosta de algo que seja mais rápido, mais de fast assim, então não sei se é um anime bom pra você não. Mas eu deixo aqui pra vocês. É interessante sim. Sim, tem o seu romance, apesar de ter muito pouca luta, mas tem, em geral, bem pouquinho mesmo. Tem referência aos dos animes, então é muito engraçado. Tem bons personagens interessantes. Então sim, é um bom anime, tem uma boa história. O final é bem interessante, eu gostei muito do final. Então, na minha opinião, vale a pena você assistir. Assista esse anime. E muito obrigado por estar até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal que tem sempre conteúdos parecidos com esse de curiosidades aqui. E valeu!